Graça e paz a todos. Amados e queridos, nós vamos estar falando em duas posições espirituais em qual todo ser humano se encontra, tá? Ou você pode estar em uma, ou você poderá estar em outra. A Bíblia nos dá o entendimento em Romanos, no capítulo 6, o verso 14, de duas posições espirituais. O texto nos diz: porque estáis embaixo da graça e não embaixo da lei, o pecado não terá domínio sobre vós, tá? Nós vamos estar falando da posição espiritual embaixo da lei. É uma posição onde a lei do Todo-Poderoso, ela está estabelecida, tá? Então, em todos os cantos do universo, físico ou espiritual, a lei do Eterno, ela domina. A lei do Altíssimo tem domínio. Nada escapa da lei do Todo-Poderoso, tá? Então, todos os seres humanos, pecadores, tá? Todos os descendentes de Adão, sendo eles religioso ou não, tá? Estão embaixo da lei, tá? Então é fundamental nós compreendermos esta questão. Aquele pastor, aquele presbítero, aquele padre, aquele monge, aquele consagrado, todos estão embaixo da lei. Só não estão embaixo da lei aqueles que nasceram de novo, ou seja, aqueles que são a igreja, que é a outra posição. Agora é fundamental ainda, dentro do entendimento da posição embaixo da lei, nós sabermos o que existe embaixo da lei, tá? Embaixo da lei se encontra 4 inimigos ocultos, que a igreja tem que tomar conhecimento disso, tá? Embaixo da lei nós encontramos o pecado reinando. Romanos 6,14 diz que é embaixo da lei que ele está dominando. Aí surge aquela pergunta: quem é que está em pecado? Aquele que está embaixo da lei. Esse está no pecado. Independente se ele está santificando a vida, ou guardando os mandamentos, ou transgredindo, ele está no pecado. Por que ele se encontra no pecado? Porque ele está onde o pecado domina, tá? Então é fundamental nós compreendermos isso. O segundo inimigo oculto são as maldições, tá? Gálatas, no capítulo 3, o verso 13, diz que para a igreja, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, as maldições, elas operam embaixo da lei. Quem está embaixo da lei e simplesmente estão nas maldições. O outro inimigo oculto que está embaixo da lei é a própria morte. 1 Coríntios, de número 15, a partir do verso 40, nos diz: ó morte, cadê o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Tá? Então, nós temos o entendimento que embaixo da lei também impera e domina a morte. Tá? Então, são esses 4 inimigos. Além desses 3 que já foi falado, nós sabemos que embaixo da lei é onde os demônios, usando o pecado, usando as maldições, usando a morte, ainda estão na vida das pessoas. O quão profundo é as pessoas terem o entendimento de vir a nascer de novo, tá? Através do novo nascimento, as pessoas espiritualmente são tiradas de debaixo da lei e colocados na posição espiritual embaixo da graça, tá? A posição embaixo da graça é uma posição nas regiões celestes, acima de todo principado e potestades, é onde espiritualmente se encontra a igreja.
Tá? Diz a palavra que ele nos colocou, Efésios capítulo 1, que ele nos colocou nas regiões celestes, acima de todo principado e potestades. O entendimento que nós temos que no território embaixo da graça não há o domínio da lei, por isso não existe pecado. O pecado no território da graça, onde a igreja se encontra, o pecado está aniquilado. Hebreus capítulo 9 nos dá esse entendimento. Então, na posição embaixo da graça é aonde se tem a liberdade dada pelo Santo Espírito, é onde se encontra as promessas, tá? Liberadas. Diz a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 2, que aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, são as coisas que o Altíssimo nos preparou, mas ele nos revelou pelo seu Santo Espírito. Todas essas bênçãos se encontram nas regiões celestes. Me lembro agora da palavra do apóstolo Paulo, em que ele diz, tá, que Cristo nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Então é fundamental que nós crermos que somente aqueles que nasceram de novo, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, no mundo espiritual, é que estão embaixo da graça. Sabemos também, né, que a igreja não é no mundo físico, a igreja é no mundo espiritual. Tá? A igreja é uma organização composta de todos os espíritos daqueles que nasceram de novo. Aquele local onde você congrega, onde nós congregamos, não é igreja. Aquilo é um templo, tá? E o sistema que rege o templo é o sistema religioso, tá? A igreja é no mundo espiritual. Todo esse entendimento nós encontramos a carta às 7 igrejas em Apocalipse, capítulo 1 e capítulo 2. Amados, esse é o entendimento referente às duas posições espirituais. Se você se encontra embaixo da lei, mesmo sendo religioso, é fundamental você passar pela obra do novo nascimento, receber o novo espírito, para que você seja tirado de debaixo da lei e colocado na posição espiritual embaixo da graça. 11 9 30 04 7007. Repetindo, 11 30 07. Não, 3004 7007. Tá? Sou o professor José, estou à disposição nesse WhatsApp para enviar áudios ou vídeos de ensino. É só me procurar lá. Um abraço.